Imagine-se olhando no espelho e vendo não apenas seu reflexo, mas outra pessoa viva e respirando. Seu gêmeo idêntico, nascido com anos de diferença. Essa ideia, que parece saída de um filme de ficção científica, está cada vez mais próxima da nossa realidade graças aos avanços da biotecnologia. O conceito de encontrar alguém com seu rosto, suas características e até mesmo predisposições genéticas, mas com uma história de vida totalmente diferente, é ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Essa é a ideia central da clonagem humana: criar uma cópia genética de uma pessoa, um conceito que borra a linha entre a ficção científica e a realidade. A clonagem não é apenas uma questão de copiar genes, mas de tentar replicar a complexidade de um ser humano inteiro, com todas as suas nuances biológicas e emocionais. A clonagem desafia nossas crenças sobre individualidade, direitos e os limites da ciência. Ela nos obriga a repensar o que nos torna únicos e como lidamos com as diferenças e semelhanças entre as pessoas. Não é apenas um debate técnico, mas profundamente humano, tocando em nossos medos, esperanças e responsabilidades. Questões sobre identidade, família e até mesmo amor surgem quando pensamos em clones vivendo entre nós. À medida que a tecnologia avança, as questões éticas se tornam urgentes. O que significa criar uma cópia humana? Que direitos elas teriam? Como a sociedade lidaria com essas novas vidas? E quais seriam os limites morais desse poder? Este vídeo explora a ciência, a ética e o impacto social da clonagem humana, convidando-nos a questionar o tipo de futuro que queremos construir e como nossas escolhas de hoje podem moldar as próximas gerações. Para entender o debate sobre clonagem, precisamos primeiro compreender o que realmente significa criar um clone e como esse processo funciona na prática. Vamos analisar a ciência da clonagem, que é um campo fascinante e complexo da biologia moderna, repleto de descobertas e desafios. Clonar significa criar uma cópia geneticamente idêntica de um organismo, ou seja, um ser vivo com o mesmo DNA do original. Isso pode acontecer naturalmente ou ser feito em laboratório. Na natureza, vemos exemplos de clonagem com gêmeos idênticos, que compartilham o mesmo material genético, mas ainda assim desenvolvem personalidades e vidas próprias. Já a clonagem artificial, como a transferência nuclear de célula somática, TNCS, envolve retirar o núcleo de uma célula do corpo, inserir esse DNA em um óvulo vazio e estimular o desenvolvimento de um novo embrião em laboratório. Se esse embrião for implantado em uma barriga de aluguel, ele pode se desenvolver e nascer como um bebê, geneticamente idêntico ao doador, mas com sua própria trajetória de vida a ser construída. A ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado com sucesso a partir de uma célula adulta, foi criada exatamente dessa forma, mostrando ao mundo que a clonagem é possível fora da natureza. Mas é importante lembrar: um clone não nasce adulto, nem herda as memórias ou a personalidade do doador. Ele é um indivíduo único, que vai crescer, aprender e se transformar de acordo com suas próprias experiências e ambiente. Entender essa diferença entre genética e identidade pessoal é fundamental para qualquer discussão ética sobre clonagem, pois nos ajuda a separar mitos da realidade e refletir sobre as verdadeiras implicações desse avanço científico. No momento em que um clone humano nasce, devemos perguntar: eles são uma pessoa? Biologicamente, a resposta é sim. Um clone teria DNA humano, um corpo humano e a capacidade de pensar e sentir. Negar sua humanidade seria uma nova forma de discriminação. Clones merecem os mesmos direitos de qualquer outra pessoa: vida, liberdade, educação e dignidade. Assim como gêmeos idênticos, sua genética compartilhada não diminui sua individualidade. A lei deve proteger os clones da exploração ou de serem tratados como propriedade. O verdadeiro desafio é garantir que a sociedade aceite plenamente sua humanidade.
Para um clone, o fardo psicológico de ser uma cópia genética poderia ser imenso. Crescer sabendo que seu DNA já viveu pode criar uma profunda crise de identidade. Expectativas, boas ou ruins, poderiam ofuscar sua própria jornada, fazendo com que cada conquista ou fracasso parecesse predeterminado. As relações familiares seriam complicadas. O clone é um filho, irmão ou outra coisa. A pressão para cumprir o legado de outra pessoa poderia roubá-los da autodescoberta. A comparação constante com seu progenitor pode levar a sentimentos de inadequação ou ressentimento. Essa luta única levanta sérias preocupações éticas sobre a criação de uma pessoa destinada a um conflito existencial. É moral trazer alguém ao mundo com tal fardo? A clonagem nos força a confrontar a ideia de brincar de Deus, cruzando fronteiras tradicionalmente deixadas para a natureza ou o destino. Ao manipular os blocos fundamentais da vida, entramos em um território ético desconhecido, onde as antigas certezas parecem se dissolver diante das novas possibilidades. O poder de criar vida fora dos processos naturais desafia não apenas crenças religiosas, mas também noções filosóficas sobre o que significa ser humano. Criar vida em laboratório pode parecer reduzir o mistério do nascimento a um processo mecânico. O que antes era visto como um milagre, agora pode ser planejado, controlado e até mesmo repetido. Isso levanta questões profundas sobre o valor da individualidade e da experiência humana, pois a singularidade de cada pessoa pode parecer ameaçada por métodos tão precisos e previsíveis. Muitas vezes, a clonagem é proposta para ajudar casais inférteis ou substituir um filho perdido, mas isso corre o risco de tratar o clone como um substituto, não um indivíduo. O clone pode carregar expectativas e projeções impossíveis, sendo visto como uma cópia de alguém amado, em vez de uma pessoa única, com sua própria identidade e trajetória. Isso mercantiliza a vida, sugerindo que as pessoas são produtos a serem projetados e replicados. A ideia de fabricar seres humanos, como se fossem objetos em uma linha de produção, ameaça a dignidade e o respeito que cada vida merece. Isso abre a porta para a eugenia e a seleção genética, minando a aceitação incondicional nas famílias. A busca por características consideradas ideais pode criar divisões e aumentar a pressão sobre as futuras gerações para corresponder a padrões artificiais de perfeição. A ciência nos dá poder, mas nem sempre a sabedoria para prever as consequências. O avanço tecnológico pode ser mais rápido do que nossa capacidade de refletir sobre seus impactos, exigindo cautela e responsabilidade em cada passo. A verdadeira questão não é podemos clonar, mas devemos. Em meio a tantas possibilidades, cabe à sociedade decidir quais caminhos éticos deseja trilhar diante desse novo poder de criação. A clonagem terapêutica visa criar embriões para células-tronco, oferecendo esperança para o tratamento de doenças. Mas criar e destruir embriões para uso médico levanta questões difíceis. Quando a vida começa? É ético criar vida apenas para destruí-la? O efeito cascata é real. Poderíamos acabar criando clones para a colheita de órgãos? Imagine uma criança nascida apenas para ser doadora para outra. Essa é a objetificação máxima. Tratar pessoas como recursos biológicos corrói a dignidade humana. Os potenciais benefícios médicos não podem justificar transformar a vida em uma mercadoria. Devemos pesar o progresso científico contra o custo moral. A clonagem perturbaria nossas ideias básicas de família e identidade. Como um clone chamaria seu original genético? Pai, irmão ou outra coisa? Os papéis e relacionamentos familiares se confundiriam, criando confusão e tensão emocional. Os sistemas legais teriam dificuldades. Herança, casamento e leis de parentesco precisariam ser reescritas.
Clones podem enfrentar estigma social, discriminação ou isolamento. Os efeitos cascata iriam muito além da família, desafiando nosso tecido social. A sociedade deve considerar se está pronta para essas profundas mudanças. Os desafios da clonagem exigem uma regulamentação forte e global. A maioria dos países proíbe a clonagem reprodutiva, mas a cooperação internacional é necessária para prevenir abusos. Precisamos distinguir entre clonagem reprodutiva e terapêutica, permitindo pesquisas que salvam vidas enquanto proibimos a criação de pessoas clonadas. O debate aberto, envolvendo cientistas, eticistas e o público, é essencial. A educação é fundamental para a tomada de decisões informadas e políticas responsáveis. O objetivo não é parar a ciência, mas guiá-la com sabedoria e respeito pela dignidade humana. Somente através do diálogo global podemos navegar na era genômica com responsabilidade. A clonagem humana nos força a refletir sobre nossos valores, medos e responsabilidades. Os riscos de objetificação, mercantilização e divisão social são reais e sérios. Criar uma pessoa deve ser um ato de amor e aceitação, não de fabricação. Devemos traçar uma linha ética clara contra a clonagem reprodutiva, enquanto apoiamos pesquisas responsáveis. Nossa humanidade reside em nossa singularidade, relacionamentos e liberdade, não apenas em nosso DNA. Ao proteger essas qualidades, honramos a dignidade de cada pessoa. O desafio da clonagem é um chamado para usar nosso poder com sabedoria e construir um futuro que respeite toda a vida humana.